Você gostaria de viver sem bancos? Acha que isso é possível? Você que é entusiasta do mundo cripto e das finanças descentralizadas, você sabe o que é uma DAO? Quer se juntar a outras pessoas nessa jornada? Então confira na entrevista de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o jornalista Gabriel Dutra. Vamos juntos aqui para mais uma entrevista. E hoje o assunto é o seguinte: seja o seu próprio banco, saia das amarras financeiras tradicionais. É isso o que incentiva o Bankless BR, a primeira DAO do Brasil. E para nos explicar todos os conceitos aí e o que tudo isso significa e onde eles querem chegar, eu recebo hoje o Matheus Guelf, que é Core Team lá da Bankless BR, também coordenador de multimídia e entusiasta DeFi. E também o João Cury, que também é Core Team lá da Bankless e também coordenador de governança e criador de conteúdo Web3. Antes do bate-papo, eu lembro sempre que se você ainda não é inscrito, que se inscreva aqui no canal, ative as notificações, que só assim você vai ser avisado sempre que uma nova entrevista for para o ar. E também não esquece de me seguir, me procurar no Instagram, Gabriel Dutra. Então, primeiramente, sejam muito bem-vindos aí e obrigado pela presença, João e Matheus. Muito obrigado pelo convite. Boa, boa. Valeu, Gabriel. Tamo junto aí, pô. Maravilha. Eu gosto sempre assim de começar com uma pergunta explosiva, com uma pergunta polêmica, já para colocar fogo no papo. Claro que depois eu vou passar conceito a conceito com vocês, quero que vocês expliquem tudo aí passo a passo. Mas para começar, já para aprender quem está aqui vendo a gente, a minha pergunta explosiva é a seguinte: dá para viver sem banco? Absolutamente, dá para viver sem banco. Com a nova tecnologia de blockchain, principalmente, ele te dá essa ferramenta para você viver sem banco. Eu acho que além disso também a gente já tem algum. Hoje acho que só talvez um exemplo que é o Salvador, né, que permite que a gente utilize criptomoedas para pagamento, Bitcoin para pagamento. Então, acho que talvez a resposta há um ano atrás cada vez ficando mais fácil, né? Mas hoje em dia a gente já tem até exemplos de países que você consegue comprar tudo com criptomoedas. Ô, Gabriel, só queria adicionar algo nessa sua pergunta. Dá para viver sem banco hoje? Nem todo lugar você consegue viver sem banco, porque ainda você precisa pagar algumas contas. Claro, você precisa transferir criptomoedas às vezes para o seu banco, mas hoje já existem empresas que oferecem, ou até protocolos de criptomoedas que te oferecem até um cartão de débito que você consegue gastar suas criptomoedas em qualquer lugar, em qualquer estabelecimento. Então isso está ficando cada vez mais comum e eu acho que daqui para frente, menos e menos e menos a gente vai precisar realmente usar os bancos. A não ser que você precisa de papel, moeda papel para, né, fazer alguma coisa. Aí sim, você vai precisar de uma conta bancária. Certo. Quem já acompanha um pouco aí do Bankless sabe então que vocês são uma DAO. Eu queria então para a gente começar passo a passo aí que vocês me explicassem aí o que é uma DAO. Esse assunto dá para ficar aqui umas 2 horas falando, né, Gelf? Exatamente, exatamente. Pô. Mas vamos lá então. DAO, a sigla é DAO, Decentralized Autonomous Organization. Então, DAOs, organizações autônomas descentralizadas, ou organizações digitais descentralizadas. Basicamente, são comunidades focadas num propósito em comum e que compartilham da mesma conta bancária. Então, descentralizadas porque são propriedade da comunidade e orientadas para uma base e organizadas de maneira flexível. Elas são autônomas porque as suas regras são compartilhadas e tesouros são compartilhados, tesouro da DAO é compartilhada. E muitas vezes a gente busca automatizar as operações da DAO com códigos, com smart contract, com contratos inteligentes. E a organização porque são grupos de pessoas que se associam de acordo em torno de um propósito específico. Então, no caso da Bankless, nós temos um propósito de ser uma DAO de mídia, de fomentar a cultura e educação cripto no mundo. O nosso objetivo da Bankless DAO é alcançar 1 bilhão de pessoas. Então, criamos a Bankless Brasil DAO, que é alcançar 100 milhões de pessoas.
Então, basicamente, se você deve estar dando um nó na cabeça, nós temos a Bankless DAO, que é a organização principal. Dentro da Bankless DAO surgiram novas DAOs espalhadas pelo mundo para fomentar a cultura e trazer mais pessoas para dentro do ecossistema de criptomoedas. Boa, também, só para complementar rapidinho também, é uma alusão que eu sempre gosto de fazer quando a gente tenta explicar o que é DAO, para tentar deixar isso um pouco mais palpável, né? Para mim, um DAO é muito uma mistura entre uma comunidade e uma empresa, né? Comunidade porque, igual o Guel falou, todo mundo ali dentro se organiza em prol de um objetivo comum. Então, a gente se organiza para produzir conteúdo educacional sobre cripto, mas a gente poderia se organizar para NFTs, para investimentos, para protocolos, enfim. Tem N possibilidades de organização como uma DAO. E empresa porque, no fim do dia, a gente também precisa gerar toda a movimentação financeira até para essa comunidade conseguir se gerir, pagar os seus contribuidores, para conseguir também crescer de uma forma ou de outra e também fechar parcerias, fechar negócios, criar eventos. Então, de uma forma ou de outra, também você precisa dessa parte de empresa assim, financeira, vamos dizer assim, até para você conseguir gerir, porque no fim do dia também a comunidade sem dinheiro não consegue ir para frente, né? Certo. Um conceito que eu achei interessante também, quando a gente fala de uma organização descentralizada, a gente está falando tanto de um conceito que passeia ali pelo DeFi, né, pelas finanças descentralizadas, mas também um conceito onde as decisões, onde a estrutura da empresa também, falando das pessoas ali, é uma estrutura descentralizada, né? Então é isso mesmo, não existem cargos, não existe lá a figura do head, do CEO. Não, você tem razão. Acho que todo mundo dentro de uma DAO, dentro de uma organização ali, eu diria que somos todos uns sócios. Claro, líderes é diferente de um CEO, por exemplo. Um CEO, ele é o dono, é o master ali da DAO, mas não é porque é uma DAO descentralizada que não tenhamos líderes. A gente tem os líderes de cada projeto, mas uma DAO funciona mais pela proatividade da pessoa. Então, qualquer pessoa mesmo pode participar. E a gente tem, inclusive, na Bankless, pessoas do mundo inteiro participando, brasileiros que estão em outros países, participam ali da nossa comunidade e começam a contribuir no que puder, no que tiver a afinidade, habilidade, falar, vou contribuir com essa área aqui. Então, a pessoa precisa ter a proatividade para chegar e começar a executar no que ela sabe fazer. E aí ela pode, eu quero participar do projeto aqui, eu quero participar daquele outro projeto ali, eu quero participar desse. Ela pode participar de todos os projetos que ela quiser, isso é aberto para qualquer um. E os membros da DAO, eles têm direito a voto também. Então, isso é muito interessante. Por isso que uma pessoa, quando você falou um CEO, o CEO ele tem o poder máximo ali em cima da organização. Dentro da DAO, a gente não tem essa hierarquia de CEO, CFO, porque ninguém tem mais poder que ninguém. Mas nós temos os líderes dos projetos, que também não tem mais poder que ninguém. Então, se alguém quiser mudar alguma regra dentro da organização, é preciso fazer uma proposta, colocar os prós e os cons, levar isso para uma discussão. A gente tem um canal num fórum que é feita as discussões ali, e depois a gente faz uma votação on-chain com toda a comunidade para decidir se aquela proposta é válida ou não. Se a comunidade decidiu que é válida, aí a gente faz a mudança. Então, esse é o processo, mais ou menos, como que funciona ali dentro da organização em questão da hierarquia. Não temos, né? Qualquer pessoa mesmo, qualquer membro pode criar uma proposta, uma sugestão de melhoria, enfim. E é legal também comentar que, por mais que o Elf mencionou, a gente tem os líderes hoje que acabam sendo as pessoas que estão mais à frente, as pessoas que acabam tendo mais essa proatividade para tocar alguns projetos. No fim do dia, se um líder propor alguma coisa, a comunidade não achar legal, a comunidade não aprovar, a proposta não passa. Então, a DAO não é o João, não é o Guelph, a DAO é a comunidade. A gente só está lá tentando representar, a gente só está aqui representando também, mas no fim do dia não somos 1, 2, 3, nós somos mais de 1.000 pessoas que estamos aí trabalhando todo mundo em conjunto, umas mais, umas menos, mas todo mundo querendo em prol do objetivo comum, que é levar essa educação cripto para o mundo. Perfeito. Acho que quando a gente fala assim de organização de empresa, fica bem palpável para o pessoal aí, o público em geral, entender o conceito. Eu queria saber um pouco mais da Bankless, mas antes ainda, a gente comentou sobre o DeFi ali, sobre as finanças descentralizadas. Mais um passo ali antes da gente entrar a fundo na Bankless em si, queria que vocês
relembrassem aí, sempre bom explicar o que são as finanças descentralizadas aí para quem, como se fosse explicar sempre para uma criança de uns 34 anos, o que são as finanças descentralizadas. Boa. É uma ótima pergunta, inclusive. Finanças descentralizadas, né, o próprio nome diz que é um novo sistema financeiro criado dentro da blockchain. Começou com a blockchain do Ethereum, onde é possível criar aplicativos descentralizados que fazem as mesmas funções, por exemplo, no sistema tradicional, nas finanças tradicionais. Mas tem algumas diferenças que faz assim, que é difícil até comparar com o sistema, com as finanças tradicionais. Por exemplo, nas finanças tradicionais, você tecnicamente não é dono do seu dinheiro, porque você sempre precisa pedir permissão para uma organização financeira, um banco que seja, para poder movimentar uma quantidade de valor, para você fazer um saque, para você fazer um empréstimo, você tem que ir lá apresentar uma porrada de documentação. Então, nas finanças tradicionais, seu dinheiro é controlado por empresas. E você tem que confiar nas empresas que vão administrar seu dinheiro. Então, às vezes, essas empresas que estão administrando seu dinheiro podem fazer um péssimo negócio. Até mesmo governos que estão administrando ali a impressão do dinheiro. Então, o DeFi, ele cria um mecanismo onde você não precisa de ninguém para controlar seu dinheiro. Você é dono do seu próprio dinheiro. Você faz o que você quiser e de forma anônima, as transações são anônimas. Você controla a destinação do seu dinheiro e como será gasto. Então, isso é um grande diferencial do sistema financeiro tradicional. Isso tudo graças a blockchain, principalmente do Ethereum, que começou com um estudo, hoje tem outras blockchains que fazem a mesma coisa, mas graças aos contratos inteligentes, que basicamente são códigos implementados nos aplicativos que rodam de forma automática e você consegue fazer uma porção de movimentações financeiras ali dentro. E tem novos produtos sendo inventados em DeFi que não existem hoje no mundo tradicional. Isso abre uma oportunidade imensa para várias pessoas que não tinham no passado acesso ao sistema financeiro tradicional por problemas de localização geográfica ou problema de, sei lá, de renda ou, sei lá, uma pessoa que mora num bairro muito pobre e não conseguia fazer um empréstimo porque você mora no bairro pobre, porque você tem um nome sujo no Serasa, que seja. Nas finanças, em DeFi, não existe nada disso. É uma grande oportunidade para que todo mundo consiga ter acesso a esse novo sistema financeiro, onde ele é neutro, não quer saber de onde você é, não quer saber se você tem nome bom ou não tem, enfim. É um novo sistema financeiro sendo criado na internet para trazer o maior número de pessoas, para incluir o maior número de pessoas. No fim do dia, a gente está falando de uma revolução financeira que a gente está vendo ser criada, né? Cada vez mais a gente percebe que o cripto subindo, o cripto caindo, a gente vê uma adoção muito grande, tanto de instituições, tanto de países, tanto de pessoas mesmo. E é muito interessante quando a gente fala de DeFi, porque, igual o Guelph mencionou, a gente trabalha com o conceito de permissions, né? Que não é uma aproximação muito grande, não é uma aproximação muito boa, mas como se você não precisa de pedir permissão, você não precisa de levar papel, você não precisa de uma pessoa lá atrás da mesinha vendo se você tem crédito, se você não tem crédito, se ela vai te dar um empréstimo, se ela não vai te dar um empréstimo. Tudo isso é regido por um código de programação, por contratos inteligentes, que vão analisar basicamente a sua carteira. Se você tiver uma quantia X, você vai poder pegar um empréstimo, por exemplo. Se você não tiver, você não consegue pegar um empréstimo. Então, acaba que essa automação, assim, essa retirada do humano ali de trás, pode ser muito criticada por algumas pessoas, mas de outro lado também acaba trazendo todo um sistema que você não depende só daquilo. Então, por exemplo, enquanto o sistema financeiro só funciona de segunda a sexta, o sistema cripto funciona 24/7. Então, não tem qualquer parada, não tem descanso, vamos dizer assim. Você não precisa lidar com funcionários, você não precisa lidar com um banco central. É tudo feito numa rede de programação descentralizada chamada blockchain, né? E é resistente à censura também. Isso é muito bom falar para as pessoas que é resistente a censuras. Quanto às finanças tradicionais, é muito fácil de um banco te censurar por, sei lá, qualquer motivo, ou até mesmo governos te censurar, bloquearem seus bens. Enfim, em DeFi não existe isso. É 100% contra a censura.
resistente à Beleza. censura, né? E aí chegamos no Bankless BR. O que exatamente é a empresa? Não sei se dá para chamar assim de empresa ou a gente se refere à organização. O que é o Bankless? O que ela faz? Quais são as principais atividades dela atualmente? Beleza. Eu vou começar aqui, Curi, aí você complementa, tá? Então tá, a Bankless Brasil surgiu após a criação da Bankless DAO. Então, como a gente já falou anteriormente, DAO, que é uma organização descentralizada e autônoma. Nós, da Bankless Brasil, acreditamos muito que o futuro é esse. O futuro, a gente está encaminhando para o futuro de criptomoedas, que a gente está criando uma nova revolução financeira que seja mais, que dá mais acesso às pessoas e que também te dá liberdade. E por isso a gente criou uma meta de trazer o maior número de pessoas para dentro do ecossistema de criptomoedas, para dentro do ecossistema de blockchain, entender a tecnologia por um todo e não só como um investimento, não só como instrumento de investimento que você coloca seu dinheiro, espera valorizar e pronto. Não, mas sim a cultura, o porquê disso tudo. Então a gente explica desde lá de trás, da base, história do dinheiro, por que isso está acontecendo, o porquê que criptomoeda surgiu para começar ali a conversa, por que o Bitcoin surgiu lá atrás em 2008, após a crise, o que está acontecendo dentro do ecossistema do Ethereum e das outras blockchains. Então a gente tenta compilar isso e levar educação cripto para as pessoas. E criamos ali uma comunidade, nós temos um servidor no Discord, que é quem não conhece o Discord é muito parecido com o Slack, ou sei lá, um grupo no WhatsApp, mas é um pouco diferente. O Discord, ele te dá a possibilidade de você criar vários canais ali para a gente se organizar melhor. Então, criamos ali um Discord, um servidor Discord. Temos o nosso token de governança, que é um NFT de governança, que te dá direito a participar da DAO como um todo e também te dá direito a voto dentro da organização. E a nossa missão mesmo é levar educação e cultura para 100 milhões de pessoas. Essa é a missão da Bankless Brasil. E como eu disse anteriormente, a Bankless DAO, a missão é conquistar 1 bilhão de pessoas, né? Ensinar 1 bilhão de pessoas sobre criptomoedas, sobre a cultura, sobre a revolução financeira que está acontecendo nesse momento. Boa, cara, legal. Foi bem interessante essa explicação, Guelph, né? Eu acho que hoje em dia a gente pode se classificar também muito como uma organização, ainda a gente não tem CNPJ, a gente não tem nenhuma classificação, natureza jurídica, vamos dizer assim. Na realidade, a questão de DAOs é um problema jurídico, vamos dizer assim, hoje em várias nacionalidades ao redor do mundo. A gente tem algumas possíveis remediações, não são nem muitas soluções ainda, mas quem sabe no futuro próximo a gente não chega lá. A gente no Bankless Brasil está até estudando bastante sobre isso. A gente tem uma parte lá voltada para o jurídico, que está bastante focada nisso e em estruturação de token também. E falando mais um pouquinho sobre os projetos que temos dentro do Bankless. A gente tem o jurídico, igual eu mencionei. A gente tem uma newsletter que é organizada pela nossa guilda de escrita. Então a gente se organiza em guildas. A guilda do jurídico, a guilda de escrita, que toca essa newsletter que a gente tem, que é totalmente gratuita para quem quiser assinar. E a gente produz conteúdo quase diário sobre cripto. A gente tem a guilda de marketing, que trabalha marketing de redes sociais e trabalha, entre outras coisas, Twitter, enfim, a gente está em todas as redes sociais hoje em dia. A gente tem a parte de multimídia, que é bastante tocada pelo Guelph e por mim, onde a gente tem nosso podcast, a gente faz nossos vídeos ali. Temos também a guilda do financeiro, igual eu mencionei, a gente tem que ter uma parte voltada só para o financeiro, que senão aquela coisa acaba confundindo. A gente está, igual o Guelph mencionou no início do podcast, a gente só tem uma conta bancária, vamos dizer assim. Não é uma conta bancária, mas é uma carteira que é trabalhada por toda a DAO. Então, isso precisa ser muito bem organizado, muito transparente também, até para não causar nenhum problema, porque, como eu mencionei, não é nada nosso, é de todo mundo. Então, se alguma pessoa nova chegar lá, a pessoa nova tem que chegar lá e, se ela quiser ver, ela vai ter que ver, ela consegue ver. Então, tem que ser tudo bem organizado para ser tudo transparente, para qualquer pessoa conseguir entender e cumprir esse propósito todo de DAO também. A gente tem uma parte gerenciando só a comunidade, é uma guilda de gerenciamento de comunidade também, que tá fazendo um trabalho bem incrível lá. E a gente tem alguns projetos dentro da DAO também, que cada vez estão ganhando mais espaço. A gente tem um projeto voltado para fazer um onboarding de mulheres em Web3, que infelizmente ainda é um mundo, em sua maioria, dominado por homens, então a gente quer também trazer
mostrar que esse mundo é um mundo permissionless, é um mundo para todo mundo, não é só para homens. Pelo contrário, a gente quer cada vez mais trazer mulheres também. Temos um clube do livro, temos uma parte voltada só em drops de NFT, então a gente já fez alguns drops de NFTs bem interessantes. E temos uma parte só de parcerias e de um comitê só de parcerias. Então a gente está em várias frentes, assim. Até acho que falei até muita coisa, às vezes eu até esqueço de alguma coisa, mas no fim do dia a comunidade se organiza. Então se a comunidade quiser propor alguma coisa diferente, se o pessoal gostar, vai rolar, sabe? Legal. E existe algum serviço pago dentro do Bankless hoje? Alguém que possa adquirir algo ou ter um serviço premium, algo assim? Ou tudo que tem lá de produção de conteúdo, educação nesse sentido, é tudo free? Boa. Nossa comunidade, nós decidimos criar um certo gate assim para algumas coisas ali dentro da comunidade. Por isso que a gente criou o nosso token de governança, justamente para tentar organizar e não virar muita bagunça. Então, hoje o nosso token de governança é um NFT, é vendido lá na OpenSea, se eu não me engano, custa 100 DAIs, que dá $100. Você tem acesso, não só acesso a alguns canais extras dentro da comunidade, mas a gente está fazendo outras coisas. Por exemplo, a gente está fazendo imersões, ensinando na prática como que investe em DeFi, como utilizar os protocolos de DeFi, sobre NFT, imersão sobre ferramentas de DAO, imersão sobre tokenomics, coisas assim mais voltadas ali para dentro da nossa comunidade, pessoal que quer se aprofundar mais, sabe? Como se fosse um curso ali gratuito para os membros. A gente tem canais exclusivos ali dentro do nosso servidor que a gente fala que é o airdrop, a gente fala Alpha Leaks, que é para o pessoal se ligar a alguns protocolos que talvez vão dar algum airdrop, tem notícias de DeFi, o DeFi Club, temos o Metaverso Club. Então, meio que a gente criou um valor ali para dentro da comunidade. Mas o grande propósito do token, dessa barreira que a gente criou, é para organizar, para não entrar tanto bots, que entra muito bots ali na comunidade, muita gente fora querendo só farmar o token ou querendo dar opinião, coisa que não é necessário. E também a pessoa, quando ela adquire o token de governança, tecnicamente ela vai estar skin in the game. Ela vai estar acreditando no projeto, ela comprou ali o token, ela está engajada, ela está proativa, está fazendo, está ajudando, está contribuindo. Então isso aí dá um certo senso de ownership para a pessoa. Então ela tem o token e também dá o direito do voto, de votar em propostas que estão rolando lá no Snapshot, que é uma ferramenta também que a gente usa. Ela pode criar novas propostas, enfim. Eu acho que essa é a única barreira que a gente tem hoje. Mas isso não impede das pessoas entrarem na comunidade, porque a gente tem muito conteúdo, a maioria dos conteúdos que nós produzimos são gratuitos. A única coisa é que a pessoa não vai ter acesso a alguns canais ali dentro do servidor e ela não vai conseguir votar. Mas de resto, ela pode participar, ela pode pedir para participar, para contribuir na guilda de escrita, escrever artigos, revisar, traduzir. Ela pode participar da guilda de marketing, mesmo não sendo membro, ela pode participar da guilda de multimídia, ajudar a produzir, ajudar a editar vídeo, mesmo não sendo membro. E também só fazer talvez até ir um passo para trás, fugindo até um pouco da sua pergunta, até me desculpa, mas uma coisa também que a pessoa acaba confundindo muito a gente vive num mundo diferente desse mundo de DAOs, assim, é um mundo muito novo para muita gente. Inclusive para a gente, tá todo mundo construindo isso enquanto o carro tá andando, né? Mas uma coisa que, deixando isso bem claro, tentando esclarecer isso de uma vez, você não precisa mandar currículo para ninguém para trabalhar em uma DAO. Se alguém te pedir isso, já pode saber que não é DAO. É só você chegar lá e falar, cara, eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu gosto dessa missão e vamos para cima. Não tem essa de mandar currículo, não tem RH, não tem fazer entrevista, não tem nada, cara. É igual o Gelson falou, é proatividade. É proatividade, falar o que quer fazer e às vezes não vai ter o que você quer fazer. Então, igual eu falei, mas não tem impedimento nenhum para você propor algo diferente. A gente já viu pessoas que entraram na DAO recentemente e falaram, cara, isso aqui ia ser legal se tivesse. Vamos fazer? E o pessoal curtiu e estão se organizando para fazer. Então, a gente está lá hoje, assim, para dar suporte, para ajudar, mas no fim do dia, cara, se a comunidade falar que é legal, cara, vai rolar, cara. Não depende, a gente são só peças lá dentro, cara. No fim do dia, é uma coisa muito maior que a gente, uma comunidade muito grande
que está espalhado em vários lugares do mundo e que, pô, quando se encontra é muito massa, cara. Mas é muito interessante ver que essa independência que a comunidade tem também, né? Porque muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo na guilda escrita, por exemplo, a gente não sabe o que está acontecendo no outro negócio, porque é muita coisa rolando ao mesmo tempo. Mas é muito legal quando você vê alguma coisa pronta que você nem sabia que estava acontecendo e rolou e tá tudo super, super massa, sabe? Eu só queria dar um passo atrás também, que comunidades comunidades na internet existem faz tempo já. Né? Tem fóruns lá atrás que o pessoal discute, tinha comunidade no Orkut, comunidades no Facebook, enfim, comunidades já existiam no passado, só que dessa vez é diferente. As DAOs, elas são uma nova maneira nativa da internet, claro, para que as comunidades coordenem fundos financeiros, coordenem dinheiro e mão de obra com eficiência e segurança, por conta da tecnologia de blockchain. Então, a blockchain nos deu esse poder aí de criar incentivos financeiros dentro das comunidades, organizar as pessoas ali dentro da organização com ferramentas criadas em blockchain, porque blockchain é tudo transparente, é auditável, todo mundo sabe o que está acontecendo. Uma pessoa que entra na Bankless, por exemplo, ela sabe, ela consegue ver a carteira, ver quanto é o tesouro da Bankless, para onde foi os fundos. Então, o risco de corrupção, por exemplo, é zero. Não tem como, não existe essa corrupção, não existe como fazer algo desse tipo dentro de uma organização, dentro de uma DAO, com essas ferramentas. Então, isso é uma mudança realmente de paradigma, é onde que a gente está tentando levar, mostrar para as pessoas a nova maneira de trabalhar na internet, através de DAOs. Legal, cara. Eu dei uma olhada boa lá nos artigos da Banks, até antes de falar com vocês aqui, eu dei uma estudada lá e eu separei vi diversos artigos bacanas, assim, separei até alguns trechos que me chamaram a atenção e um aqui que casa exatamente com isso que vocês comentaram agora, que vocês falam muito em comunidade. Eu queria abrir uma aspas até para um trecho que eu vi lá num artigo que dizia assim que a maioria dos educadores de cripto no Brasil estão tentando ser autoridades no assunto e meio que os donos da verdade. E isso não segue a dita filosofia que o próprio mundo cripto defende, né, e que eles mesmos tanto falam. Então acaba gerando essa contradição. Aí eu queria que vocês falassem sobre isso, a importância ainda de se manter as comunidades, né, nesse meio. Boa, boa. Cara, esse é um ponto muito. Eu sou muito fascinado com a comunidade que a gente tem lá hoje. Talvez até, com certeza é uma opinião com um viés muito forte, afinal eu estou dentro disso 100% do tempo. E, cara, eu acho que a melhor resposta para isso foi algo que eu estava conversando com um dos contribuidores lá essa semana, né? A gente viu que o cripto caiu bastante esses últimos tempos. A gente está no mercado de baixo de uma forma ou de outra. Só que a comunidade não para. A comunidade está construindo o mercado em alta, o mercado em baixa. A gente está se ajudando, a gente está se organizando para ir em evento. Então, é muito interessante quando você vê que, cara, pô, o preço no fim do dia não importa. O que importa é a pessoa que está lá do seu lado. É o tanto de amizade que eu fiz nesse universo cripto por causa dessa comunidade que a gente criou dentro do Bankless. O próprio Guelph. O Guelph eu nunca vi na minha vida presencial. E é uma pessoa que eu sei que eu posso contar com tudo, cara. A gente conversa, a gente troca ideia sobre tudo. E é uma confiança, assim, até estranha às vezes. Eu até, tipo assim, eu fico pensando, olhando de fora isso, cara, eu estranharia, porque é muito doido. É muito doido. Mas quando você está lá dentro, quando você vê as pessoas lá dentro, quando você conversa, você vê o pessoal querendo levar isso para frente, você fala, cara, isso faz muito mais sentido do que eu pegar sozinho e construir alguma coisa. Porque, lógico, você vai ajudar muita gente quando você constrói alguma coisa, ainda mais na mídia, assim, vamos dizer. Mas quando você vê o pessoal vindo com você, o pessoal tá ali junto, o pessoal, pô, você conseguiu alguma coisa legal, você manda o pessoal, faz festa, o pessoal fala, cara, muito bom isso aqui, não sei o quê, o pessoal super animado para evoluir isso, cara, é muito gratificante você ver isso tudo surgindo, isso tudo criando, isso tudo sendo cada vez mais autônomo, essas amizades acontecendo, pô, a gente sabe de várias pessoas que eram de lugares diferentes do mundo, se encontraram e você sabe, parece que é um amigo que você conhece há anos, não é uma pessoa que você trabalha ali há 6 meses, é uma relação de amizade muito forte, muito mais forte, eu tenho certeza, do que esse mundo de criação de conteúdo, vamos dizer assim. Boa, boa, Curi. Então, Gabriel, eu queria só adicionar que tudo isso que a gente está fazendo agora, em termos de DAOs, o Bankless em si, é um grande experimento social.
A gente nunca pode esquecer disso. A gente não sabe realmente o que vai acontecer, mas a gente tenta buscar de todos os ângulos a melhor forma de fazer isso acontecer e que isso seja realidade mesmo. E quando você fez essa comparação de YouTubers, pessoas falando sobre criptomoedas, enfim, é porque não tem esse viés de comunidade. As pessoas não estão muito se importando com a revolução financeira, enfim, a pessoal está mais preocupado em ganhar views, likes, e que seja falando uma coin que vai subir 20.000% e você vai ficar rico da noite para o dia, porque isso é o que realmente atrai as pessoas, né? O que realmente atrai ali o brasileiro. A gente brinca lá dentro da comunidade que o brasileiro ele gosta de um esquema. Não, eu nunca vi povo igual que gosta de uma pirâmide financeira. Então isso atrai muitas pessoas. E esse não é a parte que a gente está buscando. E muitos YouTubers, inclusive, muitas pessoas que são influentes dentro do ecossistema criptomoedas, aceitam patrocínios, aceitam propinas de projetos que quer só ganhar ali uma visualização, ganhar ali ter aquele hype de momento, um projeto de NFT, quer subir o token, enfim. Pessoas se vendem por muito pouco, entendeu? Se vendem barato por troca de um NFT e aí a sua audiência acaba sendo prejudicada. A gente vê isso de todos os dias praticamente, várias e várias pessoas criando conteúdo e falando exatamente isso. Ah, esse projeto aqui é projeto bom, e na verdade não é, porque ainda não existe regulamentação dentro do ecossistema, é algo novo ainda para muitas pessoas, o pessoal não sabe como começar a investir, não sabe o que é uma comunidade, acaba escutando uma pessoa falar ali num vídeo qualquer, compra essa moeda, a pessoa coloca lá dinheiro, perde o dinheiro, não, isso não é para mim, eu não quero saber, criptomoedas é um esquema, é scam, golpe, enfim. Então isso acaba manchando ali o que a gente está tentando promover. Mas como todo o mercado é muito parecido, isso não é novidade, né? A gente vê isso não só em criptomoedas, mas no passado quantas vezes houve esquema de pirâmide rolando no Brasil e as pessoas mesmo assim caíram, perderam dinheiro. E como é uma indústria que está começando agora, tá ali muita movimentação, vai existir pessoas querendo fazer esquemas, pirâmides, você só precisa tomar muito cuidado. Então, o grande propósito ali da nossa comunidade é separar essas duas coisas, é mostrar para o pessoal o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo nesse ecossistema de criptomoedas, o porquê que a gente está fazendo isso, qual é o significado dessa revolução financeira, por que criar um novo sistema financeiro, e qual enfim, ensinar as pessoas a ser soberanas sobre o dinheiro, a ter a liberdade que sempre sonhou. Enfim, são muitas coisas que nós estamos tentando promover diferentemente de outras pessoas que querem só visualização e querem promover ali uma coin que vai subir 1000%. Beleza. Voltando para as DAOs, assim, é possível existem DAOs de outros segmentos, a gente está falando bastante aqui de finanças, né, da área financeira, e a partir desse significado também da descentralização, que não gire necessariamente em torno de produtos financeiros? Sim, sim. Você quer falar, Curi? Eu posso ir. Pode ir, depois eu complemento. Manda brasa. Boa. Gabriel, existem vários DAOs hoje, existem milhares de DAOs já operando ali no ecossistema. DAOs nós somos uma DAO de mídia, nós promovemos mídia e educação, mas existem DAOs sociais, DAO social que é como se fosse um grupo de pessoas com habilidades, eles só trocam informações ali dentro. Claro, eles criaram uma barreira de entrada, você precisa ter o token, enfim. Existe DAOs de diversos serviços, qualquer serviço que você imaginar deve ter uma DAO que faça esse tipo de serviço. Tem DAOs, por exemplo, vamos ver aqui uma DAO, a LexDAO. LexDAO é uma DAO formada por advogados. Exatamente, formado por advogados. Eles estão promovendo produtos de direito ali para DAOs, para outras DAOs. Existem DAOs de Opolis, que é uma DAO de plano de saúde.
É uma DAO que é uma comunidade que oferece qualquer pessoa que queira trabalhar com Web3 plano de saúde. Então, e é uma forma coletiva de você ter o plano de saúde. Isso é bem interessante. Tem DAOs de designers, tem DAOs de roupa. Meta Factory DAO é uma DAO que eles vendem roupa, camisetas. Então, se você quiser lançar a sua marca e vender dentro do mundo Web3 de forma descentralizada, você usa a Meta Factory. Eles têm todo esse mecanismo ali. Aí temos DAOs de investimentos, que é como se fosse uma hedge fund, um clube de investimentos. Tem a Metacartel, DeLao, DuckDAO, são DAOs de investimentos, DAOs de protocolos, de todos esses protocolos que você conhece em DeFi, MakerDAO, Uniswap, Compound, Aave, SushiSwap, Lido, Pool Together. Todos esses protocolos são uma DAO, eles têm uma comunidade por trás também que estão desenvolvendo novos produtos, que estão fazendo o marketing do protocolo, porque o protocolo, a intenção dele é rodar 100% autônomo, só 100 pessoas por trás. Né? A Uniswap já é assim, ninguém consegue derrubar a Uniswap hoje do blockchain. Então as DAOs, as comunidades, elas estão ali para aprimorar, melhorar ali o ecossistema. Eu acho que tem DAOs de colecionáveis também, né, Curi? A gente consegue, existem DAOs que a comunidade se junta para comprar um NFT e deixar no tesouro, e todo mundo que participa daquela comunidade é dono daquele NFT. E o que você imaginar assim que dá para fazer de forma coletiva e eficiente usando a tecnologia de blockchain, é possível formar uma DAO. Então eu conheço amigos que estão formando um DAO, uma comunidade de players, de jogadores. Eles estão jogando ali o Axie Infinity, por exemplo. Eles formaram uma DAO para se juntar e jogar aquele jogo. Não só esse, mas qualquer outro jogo. Então, existem maneiras de você organizar uma comunidade e formar uma DAO de acordo com o que você queira, qual é o seu projeto. E além disso também, a gente está vendo um interesse muito grande de empresas tradicionais por DAOs, né? A gente já fez algumas reuniões com algumas empresas que não tinham nada a ver com cripto, então, assim, mal sabia o que é cripto e, pô, deparou com esse sistema de organização diferente do habitual e falou, cara, isso pode ser interessante. A gente está vendo até alguns times de futebol se organizando para tentar virar uma DAO. Então, de uma forma ou de outra, tá fazendo barulho, vamos dizer assim, e coisas que não são de cripto estão cada vez mais tentando ver como eles podem se adaptar a essa nova realidade. Talvez não vai ser, com certeza não vai ser algo do dia para a noite, né? Mas eu acredito muito que aos poucos algumas empresas vão ou se adaptando para esse ecossistema de DAO ou criando algum tipo de braço ali para se organizar para uma DAO. Que no fim do dia, cara, quando você vê uma comunidade engajada, uma comunidade toda participando daquela construção, você vê que funciona de uma forma muito mais eficiente do que um sistema que tem um CEO que controla um diretor que dá ordem para um funcionário que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando todo mundo está ali na mesma hierarquia, vamos dizer assim, todo mundo tem aquele sentimento de dono, mas não é aquele sentimento de dono de empresa que é tóxico. Todo mundo fala, essa empresa aqui todo mundo sente como dono e o cara te bota para trabalhar ali, te explora quase 24/7. Aqui todo mundo tem sentimento de dono porque todo mundo trabalha com o que quiser, quando quiser e se quiser também. Você não é obrigado a fazer nada, cara. Pelo contrário, tudo que você vai fazer vai partir de você. Se você não quiser, pô, beleza, você pode participar de mais uma coisa. Então, você pode, por exemplo, numa DAO participar da parte de multimídia, na outra DAO participar da parte de escrita. Então, você tem total liberdade de locomoção, digamos assim, e também de tempo e de sentimento de dono. Foi bom até você falar isso aí, Curi, porque é algo que nós, na prática, a gente faz. Hoje a gente trabalha tanto na Bankless DAO, na Bankless Brasil DAO, a gente trabalha na Tracer DAO, que é uma outra DAO, a gente tem uma exposição ali. O Curi trabalha em mais uma ou outra, duas DAOs, e eu trabalho em mais uma outra DAO. Então, assim, não tem fronteiras, não tem barreiras. Então, você pode trabalhar em quantas DAOs você quiser, enquanto o seu tempo permitir, ajudar ali o que for possível, o que tiver ao seu alcance. E é um sistema meritocrático. Você ganha de acordo com o que você está produzindo. Se você está produzindo algo positivo ali dentro da DAO, é a forma de você ser recompensado. Isso porque as pessoas não precisam se identificar. As pessoas podem ser completamente anônimas. Você pode ser um avatar. Mas se você está produzindo em prol da DAO, você vai ser recompensado por aquilo.
por isso que tem que ser esse sistema meritocrático. Não existe um RH onde você entra dentro da DAO, entra da comunidade, passa por pessoas te perguntando, não tem isso. Então você não precisa necessariamente se identificar, basta você chegar, ser produtivo, começar a fazer alguma coisa, qualquer coisa mesmo. E aí você vai ser recompensado por isso, você vai ser visto por toda a comunidade. Isso que é bem legal de tudo isso. Bacana. Cara, a gente falando agora sobre, né, o mercado de trabalho e essa questão toda do trabalho, o João falou ali, né, de gestão de tempo, de espaço. A gente vem aí de praticamente 2 anos, uma pandemia, estamos na reta final aí, e uma das coisas que mais popularizaram aí nesse tempo foi o home office, né? Principalmente de empresas que não eram ligadas mais à tecnologia, aderiram a esse trabalho remoto, e agora com a pandemia passando, muitas empresas perceberam que dá para continuar trabalhando nessa modalidade. Então isso acabou que, felizmente, acelerou um processo aí que daqui a pouco poderia acontecer mais no futuro, as empresas se tornarem mais digitais. E aí eu queria fazer 2 perguntas, assim, a aceitação, né, da facilidade de um trabalho e da seriedade de um trabalho remoto também é importante para a aceitação das DAOs, e uma DAO, por definição, assim, ela tem que ser uma empresa remota? Boa, boa. Cara, eu acho que essa questão do home office, igual você mencionou, a gente viu muito a necessidade disso nesses últimos 2 anos, né? Nesses últimos 2 anos, acho que todos os segmentos perceberam que a pessoa não precisa estar lá fisicamente presencial para conseguir trabalhar, para conseguir produzir. E pelo contrário, às vezes, muitas vezes as pessoas são mais produtivas trabalhando de casa. Por exemplo, porque, pô, para você trabalhar em algum lugar, você tem que pegar, sei lá, um carro, um ônibus ou um Uber para se locomover, você tem que enfrentar trânsito, aí tem todo aquele estresse de acordar mais cedo, e você tem que se moldar a sua vida para saber que você vai sair de casa, né? Então, a partir do momento que você trabalha de home office, isso é uma coisa que eu senti para mim, eu consegui gerir meu tempo muito melhor, no sentido de, cara, eu não preciso acordar tão cedo, eu não preciso passar o estresse no trânsito, eu não preciso pegar aquela movimentação toda ali nos horários de pico, que no fim do dia é horário de trabalho de todo mundo. Então, eu acho que essa liberdade acaba te propondo muito mais, te abrindo muito mais possibilidades. Por exemplo, hoje, eu trabalhando com DAOs, eu posso trabalhar da minha casa, eu posso trabalhar dos Estados Unidos, eu posso trabalhar da Europa. Não tem qualquer tipo de impedimento. No fim do dia, eles querem, assim, a comunidade só é prezar pela entrega, ela não vai prezar pelo horário que eu estou trabalhando e nem nada. A gente tem pessoas contribuindo no Bankless que estão na Austrália, então é 12 horas de diferença, cara. É muito doido, assim. A gente está indo dormir aqui, a pessoa já está no final do dia, já do dia seguinte. Então, eu acho que essa questão do home office é muito importante também, mas eu acho que, cara, era uma coisa que eu não sei a opinião de vocês, mas é uma coisa que eu sentia muita falta antes da pandemia, assim, de ter essa cultura de home office, porque ter essa liberdade, eu não estou dizendo que o home office é perfeito, lógico que não, a gente tem muitas dificuldades com ele também, mas só de não ter essa obrigatoriedade de todo dia, adaptar pelo menos para um esquema híbrido, eu acho que traz muito mais felicidade para a própria pessoa que está aí do outro lado podendo trabalhar, sabe? Porque, beleza, conhecer todo mundo de uma empresa é importante, talvez seja, cara. Mas se você tem um padrão de vida, uma qualidade de vida, onde você pode acordar um pouco mais tarde, não precisa pegar todo o estresse de ônibus, escolher a roupa que você vai ir do trabalho e tudo mais, cara, para mim foi uma virada de chave muito interessante. E sobre sua pergunta, eu não sei se o Guelph vai concordar comigo, eu acho que a gente não tem um consenso no mundo Web3 sobre isso, vamos dizer assim, mas eu acredito que as DAOs não precisam ser totalmente remotas. Eu acho que as DAOs podem ter alguns QGs, vamos dizer assim, algumas sedes, vamos dizer assim, alguns locais físicos, mas tendencialmente a questão toda não é nem de ter um espaço físico, não, é a questão de dar essa liberdade para quem quiser contribuir, esteja em qualquer lugar do mundo, sabe? Acho que esse talvez seja a grande diferença. Ter algum espaço físico não vai impactar a minha liberdade. Então, hoje eu posso, por exemplo, trabalhar no espaço físico porque eu estou em algum lugar, mas amanhã eu posso trabalhar da Europa, vamos dizer assim. Então, acho que essa que é a virada de chave. Mas, olha, eu não sei se você concorda comigo nessa. Sim, é bom até falar nesse assunto, se trabalhar remotamente ou não, digitalmente. Normalmente as DAOs, elas são organizações digitais. Elas têm um pé ali no digital. Mas a gente está vendo, por exemplo, uma DAO, que é a CityDAO, comprando uma cidade completa em um estado norte-americano, estado do Wyoming, para fazer ali, construir casas, enfim, para ser assim uma cidade da comunidade. Então, assim, não, como eu concordo com o Curi, não necessariamente precisa ser 100% digital,
A gente está vendo algumas DAOs que criaram uma sede ali para as pessoas se encontrarem, se quiserem ir trabalhar ali na sede, tem ali jogos, enfim. Mas a flexibilidade de você trabalhar remotamente, trabalhar na sua casa ou então qualquer lugar que você estiver, é muito mais vantajoso hoje. Essa flexibilidade, você não precisa cumprir horário, você pode executar aquela atividade qualquer hora que você quiser. Então, isso é um grande diferencial mesmo de qualquer outra empresa tradicional. Você é sua própria empresa. Eu gosto de falar que dentro das DAOs, somos um bando de empreendedores ali malucos que, na verdade, você faz seu próprio horário, você sabe o que você tem que fazer, você tem que ser responsável pelas coisas que você está executando. Se você não entregar, se você não fizer, outra pessoa vai fazer e aquela pessoa vai ganhar aquela recompensa por aquilo. Então, assim, vai de cada pessoa mesmo decidir se quer ficar 100% remoto, se não quer, se quer quantas horas por dia quer trabalhar, o que quer fazer. Então, essa flexibilidade, eu particularmente prefiro que DAOs sejam 100% digitais, mas, como eu falei, tem exemplos aí que DAOs construindo cidades, DAOs que fizeram algumas sedes, aí vai de cada um mesmo. Legal. Na explicação do João ali, ele citou a Web3. Eu queria entrar nesse tema também, mas eu queria fazer uma provocação, já que papo é esse de Web5, né? Agora que a gente está começando a entender o que seria a Web3, já tem a Web5, né? Então, se primeiro vocês puderem retomar rapidamente aí, né, Web1, aquela coisa mais consumidora de conteúdo, né, a internet lá dos anos 90, início de 2000, depois vem a Web2, muito mais interativa, redes sociais e usando os dados ali do usuário. E aí depois vem a Web3, queria que vocês explicassem um pouco. E que papo é esse de Web5 e cadê a 4? Boa, boa. Eu vou começar aqui então, e você complementa, Guelph, beleza? Beleza. Boa, cara, então a Web 1, como você falou, é aquela web que a gente considera antiga, vamos dizer assim. Aquela web que você não tinha nenhum tipo de interação com o conteúdo que estava disposto ali na tela. O máximo que você conseguia fazer era ler, vamos dizer assim. Então a gente remete muito para aqueles blogs lá do passado que tinha, internet de escada, vamos dizer assim. E eu sempre gosto de falar isso, para os jovens de plantão que não viveram essa época, é basicamente uma página do Wikipedia, que você consegue ler, mas é aquilo lá, você não consegue ficar interagindo muita coisa. O máximo que você consegue fazer é clicar num link que vai te redirecionar para um outro link. Mas você não vai conseguir fazer qualquer tipo de interação. Essa é a Web 1. A Web 2 é a fase que a gente está vivendo agora, cara. Essa fase que a gente vê uma explosão gigante de rede social, onde todo mundo tem um smartphone, quem está conectado no Instagram, no Twitter, Facebook e qualquer outra rede social que você imaginar. E nessa fase, a gente é muito marcado também por essa interação com o conteúdo. Então, hoje em dia, a gente consegue curtir foto, postar vídeo, conversar com pessoas ao redor do mundo, dentre N coisas que a gente consegue fazer graças a essas redes sociais que foram criadas e essas empresas centralizadas que criaram isso tudo, como o Google, como a Meta, entre várias outras. Só que essa Web 2 também tem um problema muito, muito grande, que é a questão da violação de dados pessoais e privacidade, né? Acho que já é algo que não tem como a gente negar que essas grandes empresas, elas coletam e comercializam os nossos dados às nossas custas. Então, eles não dão nenhum tipo de retorno para a gente nisso. Tanto que vira e mexe, a gente vê alguma notícia na mídia de empresa sendo entrevistada pelo Congresso americano, empresas vazando dado. Então, acabou sendo uma fase muito importante para a gente, porque a gente basicamente conseguiu se conectar com o mundo, mas, por outro lado, também é uma fase muito difícil em que a gente está vendo nossos dados serem utilizados e a gente não consegue fazer nada, porque não tem como a gente falar que a gente não vai utilizar redes sociais. É basicamente impossível hoje ter alguém que não utilize redes sociais, né? E tendo em vista toda essa situação que está sendo criada na Web 2, está em surgimento a Web 3. Então, a Web 3, a gente não tem um conceito formado sobre ela ainda, é algo que está em construção, muito em linha também com questões de blockchain, descentralização e também criptomoedas, mas é algo que a gente ainda está construindo. A gente não tem algo conciso, não algo concreto. Mas acredita-se muito que a Web3 está sendo muito pautada exatamente por esse empoderamento do usuário, né? Eu acho que mais do que qualquer outra coisa, esse talvez seja um dos pontos principais. O empoderamento do usuário, poder escolher o que vai acontecer, por exemplo, com os dados dele, poder, por exemplo, escolher qual moeda ele vai utilizar, se ele vai se identificar também ou não, que é algo que é bastante importante, se ele vai usar o CPF, se ele vai usar o e-mail, se ele vai usar o endereço de wallet.
Então, acho que, em resumo, um resumo bem rápido, acho que essas são as 3 fases da internet que a gente está vendo hoje. E o resto é contigo, Gafa. Eu vou deixar o Web 5 com você, cara. E Não, a eu não 4. conheço. Eu não conheço esse negócio de Web 5, não. Eu acho que isso aí é uma campanha de marketing ali feita pelo Jack Dorsey para promover ali smart contracting no Bitcoin, mas não sei, eu não sei ainda nem o que é Web 3 direito, muito menos o Web 5. Mas é basicamente o que o João falou, o Web 3, ele tenta te dar, devolver aos usuários o poder de controlar os seus próprios dados. Hoje, as pessoas perguntam, o que são seus dados? Os dados são suas informações. Tudo que você faz na internet tem ali seu lastro, você está conectado e as empresas, as redes sociais, quando o produto é grátis, o produto é você. No caso, eles se alimentam dos seus dados para vender para outras pessoas, os seus dados para anunciantes, enfim. E quando você devolve os dados para o usuário, ele decide o que fazer, ele decide onde interagir, para quem vender, e aí você começa a ter preço, né, nos seus dados. O NFT são exemplos disso. Você tem aquela propriedade, os seus dados. O NFT é um dado, são dados por trás ali que diz alguma coisa. E você é dono daquela propriedade e você pode vender para alguém, certo? Esse conceito de Web3 veio a partir da criação do Ethereum, onde foi possível criar aplicativos descentralizados, que a gente já falou aqui, que são o DeFi. E esses aplicativos da Web3, eles têm uma característica diferente, que eles são resistentes a censuras, descentralização, que ele não é controlado por ninguém, e ele tem a segurança é impenetrável. A pessoa, nenhum governo, nenhum órgão maior vai conseguir penetrar nesse sistema novo que a gente está criando. Então, para mim, a Web3 abrange tudo isso. É o poder de volta às pessoas. Legal. Cara, eu gosto sempre de aproveitar aqui quando vem autoridades aqui nos assuntos específicos para apertar também, pegar mais alguns conceitos. É sempre bom revisitar algumas coisas aqui. Quem quiser ter bastante informação sobre Bitcoin, principalmente, e depois sobre metaverso, Web3 e o mundo mais amplo do mundo cripto, eu vou deixar 2 videozinhos aqui, até vou botar os cards aqui, que um é com a Duda Lobato e o outro é com o Tim Balabush, mas por enquanto fica aqui com a galera do Bankless. E aí eu abri uma caixinha de perguntas essa semana lá no Instagram, né, dizendo que eu ia receber a galera do mundo cripto aí para o pessoal fazer perguntas se quiserem sobre esse tema. Aí adivinha, vocês têm uma chance para acertar, eles querem saber por que o Bitcoin está caindo. Mas aí eu quero aproveitar e fazer um outro viés, então. Eu até falei desse vídeo do Tim e ele trouxe uma questão interessante, eu queria dividir com vocês e ver se vocês pensam da mesma maneira. Ele falou algo assim, que o Bitcoin, as criptomoedas estão cada vez mais inseridas, né, na economia formal e cada vez mais inseridas no mundo real, que não é mais nada obscuro, nada alternativo. Então ela está, né, suscetível e também é um reflexo da economia global. A gente está vivendo um período complicado aí, um período de inflação, juros, né, algumas crises em função de pandemia, agora a guerra na Ucrânia, e que o Bitcoin, que outras criptomoedas estão inseridas nisso, né? Não vai o camarada querer lá agora, o mundo está caindo, por que eu botei em Bitcoin e o Bitcoin não explodiu em uma semana? Porque o mundo está caindo, né? Então, vocês acham que é por aí? Ele está cada vez mais inserido e mais suscetível ao cenário global? Sem dúvida. Eu acho que as pessoas elas estão um pouco, é uma sociedade que está um pouco ansiosa, quer as coisas para ontem. Mas o mercado ele se movimenta com o mercado global. Hoje a gente está passando por uma crise, uma possível recessão nos Estados Unidos, e isso afeta o mercado de criptomoedas. Porém, existem diferenças. Quando é um mercado novo ainda, começou lá atrás em 2009, 2008, 2009, a partir de uma crise, foi criado o Bitcoin, ninguém acreditava, e naquela época, Bitcoin era o quê? Centavos, e hoje a gente está vendo o valor que ele está custando. Mas é uma questão de narrativa mesmo. As pessoas precisam crer nessa nova narrativa, nesse novo modelo financeiro, entender, estudar sobre como funciona o sistema tradicional, financeiro tradicional, qual é a narrativa ali por trás, como é feita a política monetária, como é feita a impressão de dinheiro, o que é inflação. As pessoas não têm uma certa educação financeira para poder entender isso ainda, mas
esse novo sistema, começou ali com o Bitcoin, e aí agora nós temos outros como Ethereum, Solana, enfim, veio justamente para substituir esse novo sistema financeiro, criando uma narrativa onde aquele dinheiro ele é descentralizado, que ninguém tem o poder de controlar ele, de mudar aquilo. Então, conforme as pessoas vão estudando, vão aprendendo, elas conseguem entender. É o que a gente chama de rabbit hole, indo no buraco do coelho, na toca do coelho, no caso. Você entra, aí você começa a estudar, aí você começa a entender como funciona, aí logo você já está tão fundo dentro da toca do coelho que aquilo se torna realidade. Hoje, a criptomoedas, em si, o mercado de cripto, cresce em média 160% ao ano. Comparado com o crescimento da internet lá atrás, a partir de 1997, se não me engano, 95 por aí, que foi começaram a medir isso, a internet crescia em média 30% ao ano. E aí, para estar onde a gente está hoje. Hoje a gente tem mais ou menos 4 a 5 bilhões de pessoas conectadas à internet. E criptomoedas a gente ainda está 5% da população mundial. Então tem muito caminho pela frente ainda para crescimento, para adoção dessa tecnologia, e é uma forma de você ter o controle do seu dinheiro. Um grande exemplo disso é a própria Argentina, vizinha aí do Brasil, os caras sofrendo aí com a inflação nas alturas de double digits, 2 dígitos, o pessoal com limite de saque, só pode sacar $200 por dia. Qual foi a alternativa que eles encontraram no mercado? Criptomoedas. Por quê? É um sistema paralelo onde o governo não tem esse controle de limitar quanto eu devo sacar. Eu consigo comprar, transacionar com qualquer pessoa, comprar minhas coisas e tá todo mundo aceitando. Então, é isso. Na Argentina já é um pouco realidade de você ir numa loja, comprar um pãozinho, o cara fala, você quer pagar em criptomoedas? Toma aqui, escaneia meu QR Code e pronto. Então, essa é a narrativa que a gente está buscando, que com o tempo as pessoas vão conseguir entender o poder disso tudo, dessa descentralização. A descentralização só é importante quando você realmente precisa, mas as pessoas vão realmente entender o poder disso tudo, vão conseguir finalmente entender como funciona a máquina do Estado, o governo, como funciona a impressão, as políticas monetárias, e vão olhar para criptomoedas diferentes. E aí, conforme vai criando novas políticas, regulamentações, por exemplo, vai existir uma certa regulamentação, pelo menos para stablecoin, eu acredito. Conforme vai acontecendo isso, mais dinheiro vai entrando para o universo cripto, principalmente de corporações, hedge funds, fundos aí gigantes, vão trazer mais dinheiro para dentro do ecossistema, e aí que a gente vai ver o grande crescimento. Se você está escutando esse podcast hoje, quer dizer que nós estamos no começo, é apenas a pontinha do iceberg. O mercado ainda é muito volátil, porque tem pouca liquidez, tem pouco dinheiro, mas é um mercado que já alcançou e passou $1 trilhão em market cap. Quer dizer, conforme mais pessoas vão aprendendo sobre o assunto, mais esse mercado deve crescer e mais liberdade você vai ter e soberania sobre o seu dinheiro. Beleza, tu falou em estudar ali, né? Estudar o que está se fazendo, estudar as criptomoedas, e um pouco antes a gente falou sobre preço ali, né? Um termo que a gente costuma ouvir aí quando o pessoal fala das criptos também não importa o preço, estudar os fundamentos, né, das criptomoedas. Quem está mais acostumado com ações, né, e bolsa de valores, entende ali os fundamentos das empresas, né? Os balanços, né, o que a empresa pode gerar ali de lucros, o possível retorno para o acionista, né? Os fundamentos seriam as características da empresa. Quando a gente fala em fundamentos de criptomoedas, assim, do que a gente está falando? Boa, cara, é uma questão bem mais técnica aí, mas vamos lá. A gente olha fundamentos, a gente olha quão descentralizado é o projeto. Descentralizado quer dizer que é resistente à censura, que um player maior não vai conseguir mudar a regra daquela blockchain, daquela moeda, daquela criptomoeda. A gente olha quanto de receita aquela blockchain está gerando, por exemplo. Isso dá para ver on-chain, você tem esses dados ali para você conseguir enxergar. A gente olha o número de adoção, quantas carteiras, quantas pessoas estão usando aquele network, aquela rede.
A gente olha a quantidade de projetos que estão surgindo dentro, usando aquela rede, aquele networking. A gente vê também a quantidade de validadores para fazer aquela rede ser descentralizada. Então, tem uma porção de fatores, de fundamentos que a gente olha antes de tomar as decisões. E quando você olha aqueles fundamentos e acredita muito, você tem convicção sobre aquilo, o preço realmente não vai importar, porque você realmente acredita no longo prazo daquele ativo, daquela criptomoeda, daquele networking. E conforme, como eu falei para você, o crescimento está sendo exponencial, mais de 100% ao ano de crescimento em novos usuários. Na minha convicção, eu não consigo enxergar um futuro sem criptomoedas. E outro paralelo que eu queria traçar, assim, eu também escuto bastante falar sobre renda passiva nas criptomoedas, né? Quando a gente fala também de ações, né, a gente sempre já relaciona com dividendos, né, o quanto aquele porcentagem de lucro das empresas pode retornar para ti sendo um acionista, né? E como é que a pessoa adquire renda passiva com a criptomoeda? Ela tem só a valorização daquela moeda ou existe mais alguma outra maneira de adquirir essa renda passiva? Gaf, deixa eu começar essa aí, e aí você introduz. Eu acho que eu vou falar até a parte que eu sei que você quer falar, depois você toca a bala aí. Eu acho que uma confusão muito grande que a gente vê hoje no mundo cripto, talvez até pela falta de conteúdo e pela falta de educação da galera, é achar que cripto é só comprar Bitcoin, só comprar Ethereum e deixar numa corretora ali. Na realidade, criptomoedas é um universo gigantesco que vai muito, mas vai muito além disso mesmo, né? Essa acho que nem a pontinha do iceberg, isso a gente está muito lá em cima mesmo. Quando a gente fala de criptomoedas, esse talvez seja o primeiro passo, mas a gente tem N possibilidades da gente conseguir algum tipo de renda passiva. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa, primeiramente, retirar nossas criptomoedas de uma corretora e levá-las para a nossa wallet. A gente tem como se fosse uma carteira digital mesmo, que você consegue interagir com vários protocolos de finanças descentralizadas. Então, esse talvez seja o primeiro passo, mas muitas pessoas, infelizmente, ainda não conhecem isso, então ainda só ficam ligadas na valorização do preço. E quando você vira essa chave, quando você percebe que criptomoedas é um universo, não é só comprar e deixar parado ali, você percebe que você realmente, aí você percebe realmente tudo que a gente está falando aqui, você percebe que é realmente uma revolução que tá sendo construída enquanto a gente fala. Porque, cara, a gente tem N possibilidades de interagir com N protocolos e ter algum tipo de renda passiva. Quando você deixa nas suas criptomoedas numa corretora, você acaba só vendo o básico, você não acaba tendo a possibilidade de aproveitar altos retornos, conhecer diversos protocolos e também de adentrar de verdade nesse ecossistema, porque, cara, você tem que entender o que é NFT, você tem que entender como é que é DeFi, você tem que ver como é que funciona na prática, porque aí sim você aprende a magnitude que está sendo construído dentro desse ecossistema. Mas vai lá, Guelph, agora é contigo. Eu sei que essa parte você gosta de falar. Boa. Cara, então, para você ter renda passiva em criptomoedas, como o Curi falou, você precisa primeiro tirar da sua corretora. Quando você não é dono das suas chaves privadas, da sua carteira, você não é dono, tecnicamente, das suas criptos. Se você compra criptomoedas e deixa na sua corretora, a corretora é dona da sua criptomoeda. E não tem seguro que vai proteger você ali se a corretora falir, por exemplo. Então, após comprar ali dentro de uma corretora, você fez a conversão de sua moeda fiduciária para criptomoedas, pega, transfere para alguma carteira. Pode ser uma carteira, uma Ledger, uma MetaMask, enfim, qualquer carteira descentralizada, onde que você vai estar protegido, de censura. Ninguém vai conseguir tomar aquilo de você, a não ser que você caia aí uma espécie de hack, alguma coisa assim. Mas, tirando isso, você estará protegido. E aí você tem algumas formas de ganhar renda passiva em criptomoedas. Uma delas é fazer o staking, que é basicamente você estar apostando, alocando a sua cripto dentro do networking para prover a segurança para aquele network, para aquela rede. E a segunda maneira de você ter renda passiva é você estar investindo suas criptos em DeFi, em protocolos que vão te pagar juros por tá provendo liquidez, por exemplo. Uma forma de diminuir o seu risco em DeFi, por exemplo, é você usar moedas estáveis, tipo stablecoins, por exemplo, a DAI e o SDC, e prover liquidez para algum projeto, algum protocolo em DeFi que vai te pagar ali cerca de 5 a 15% ao ano.
sem você fazer nada. Então, isso é uma forma de você ter renda passiva com risco quase zero. O único risco que você vai ter ali é o risco de contratos inteligentes. Outra maneira de você ter a renda passiva que eu mencionei é fazer o staking. Exemplo disso é se você tem Ethereum, você pode fazer o staking, que você está alocando, travando o seu Ethereum dentro da rede e recebendo juros como recompensa por você estar fazendo essa segurança da rede. E esses juros hoje variam em torno de 5% ao ano. Então, isso é uma outra forma de você ter renda passiva. E aí, sem contar as inúmeras possibilidades que você consegue fazer em DeFi para ter renda passiva, que daí é um assunto muito mais profundo, a gente pode até marcar um outro aí que eu falo passo a passo. Mas o DeFi te dá a possibilidade de você fazer empréstimos, emprestar para alguém, prover liquidez, alocar em outros lugares, enfim, tem inúmeras possibilidades que você consegue ter renda passiva em DeFi sem precisar fazer muito esforço. Bom, eu queria agradecer muito a presença e a participação de vocês aí. E para a gente encerrar, claro, deixar à vontade se vocês quiserem comentar mais algum tema aí que vocês acham que a gente não abordou. E aí deixar o espaço aí livre para o jabá, né? Deixar aí os arrobas de vocês, os contatos, né? Para o pessoal conhecer lá os conteúdos e o trabalho de vocês. Boa. Falamos bastante sobre esse universo de cripto, universo de DAOs, mas como a gente disse que é só a pontinha do iceberg, tem muita coisa ainda para falar, para conversar, para aprender. Então, se você está interessado em aprender com a gente e também fazer parte da nossa organização ali, da nossa DAO, entre ali no Discord da Bankless, BanklessBR. Você pode seguir no Instagram, @BanklessBR, pode seguir o Guelph lá, guelph.banklessbr também. E é isso, né, Curi? Exato, é só falar também que nossa comunidade está sempre precisando de gente, a gente sempre quer pessoas, que a gente quer contribuir, então quem tiver interesse não precisa mandar currículo para ninguém, é só entrar no Discord e falar, cara, quero contribuir, quero ajudar nessa missão de produzir conteúdo, quero ajudar no marketing, copywriting, sou dev, quero ajudar também, então a gente tem de tudo, você não precisa também saber nada de cripto, tá todo mundo aqui para aprender, tá todo mundo aprendendo junto, cara, é uma experiência muito incrível quando você vê pessoas com o mesmo objetivo que você se convergindo para alcançar esse objetivo. Acho que o Léo falou muito bem também. Acompanha a gente nas redes sociais, a gente está em todas, até TikTok a gente está, então só pesquisar lá Bankless Brasil que você acha a gente. Fazer o meu jabá aqui também, para quem quiser aprender um pouco também sobre cripto, eu tenho um canal sobre criptomoedas, Web3 e esse mesmo assunto de cripto que a gente mencionou aqui, DAOs também comento bastante lá. Quem quiser me seguir é só botar aí no YouTube, Instagram, Twitter, etc, cripto.nita. É isso então. Maravilha, muito obrigado de novo aí, parabéns pelo trabalho aí, por todas as iniciativas, valeu demais aí os dois pelo tempo aqui e pelo aulão. Então, como sempre, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, te inscreve e não esquece de ativar as notificações, porque só assim você vai ser avisado sempre que uma nova entrevista for para o ar. Também me procura lá, Gabriel Dutra Entrevista no Instagram. Se você quiser saber mais aí sobre o mundo também, tá a fim de mais uma entrevista aí com os caras, comenta aqui embaixo. Eu tenho um monte de coisa para perguntar aí. Então aqui devem ter aparecido já alguns vídeos aí que certamente vão te interessar. Valeu aí, rapaziada. Brigadão aí, sucesso e bom trabalho para vocês. Valeu. Valeu, tamo junto. Boa.